amigos, sexta-feira aqui na nossa querida e amada cidade de Indaiatuba, como vocês já estão acostumados, vocês já sabem, papo de polícia. E hoje o nosso convidado é um baita de um profissional da segurança pública, o chefe dos investigadores lá do 1º Distrito Policial, Marcos Morelli. Boa noite, Marcão. Boa noite para vocês, obrigado pelo convite, Borges, obrigado da companhia e do convite de vir aqui hoje. Uma boa noite para o nosso irmão Borges, que está mais uma vez conosco aí. Boa noite a todos. Então aí, vamos mais um aí pra gente, papo de polícia. É isso mesmo. Mas sem muitas delongas, sem amassar a passar a mão na cabeça. Marcão, quantos anos de polícia? Esse ano, dia 5 de setembro, 34 anos de polícia. No total, são 38 anos já de serviço público. Tem mais história do que a Bíblia. É muita história, né? Tem bastante, né? Tem bastante, não é pouca coisa não, né? E, Marcão, uma pergunta que eu acho que todos querem saber. O que te levou para a carreira policial? Rapaz, não sei, para ser bem sincero. Eu não tenho parente policial, né? Não era a minha primeira opção ser policial, tanto é que eu era professor. Sou formado em educação física, dava aula na rede pública, rede particular, academia. Eu acho que o que mais me levou, até ser um contrassenso, né? Pô, o cara vai expor a vida a risco todos os dias, sim, mas ele quer uma segurança profissional, né? Então foi basicamente isso, porque eu dava aula de segunda a sexta, minha jornada era das 7 da manhã até umas 10h30, 11 horas da noite, todo santo dia. Né? E aí a rotina, né, difícil, ainda mais educação física, vai de manhã na escola, corre para outra, aquela coisa toda. E aí surgiu a oportunidade de um concurso para escrivão de polícia. Deus me iluminou, eu não passei nesse. Né? Aí eu, no concurso próximo, foi para investigador, eu acabei passando. Um amigo me convidou, né, para ir para esse concurso, a gente acabou passando. Hoje ele está em São Paulo, está bem em São Paulo, e eu vim aqui para Indaiatuba. E há quantos anos já aqui? Aqui, eu vim para cá em 2015, na primeira passagem minha aqui em Indaiatuba. Minha carreira toda foi em Campinas, né? Uma passagem de 3 anos em Valinhos. Aqui eu vim em 2015, voltei para Campinas para chefiar. Eu vim em 2015 para ser chefe do 1º DP. Na época o Glauco era o chefe da delegacia do município. E o Glauco, parceirão, amigo, nós entramos juntos na academia, fizemos faculdade juntos, então o cara... Né? Excepcional. Bem bacana. Ele está atuando aí na área policial, já se aposentou, né? Mas é um cara é um tremendo polícia, né? Verdade. Mesmo aposentado. E daí ele me convidou para vir para cá em 2015. Aí em 2016 teve um problema com o distrito lá de Campinas, uma situação inusitada que aconteceu lá com alguns policiais. E cada delegacia dentro da 2ª seccional de Campinas teve que mandar um policial. Né? Aí o chefe do DEINTER na época, que é o nosso chefe regional, né? É o chefe dos investigadores, o Carlos, conversou com o Glauco me levou lá para Campinas para a gente conversar e eu saí de Indaiatuba para chefiar o 2º DP lá em Campinas. Fiquei mais quase um ano e voltei para cá, já estava morando aqui em Indaiatuba quando eu vim para cá em 2015, acabei mudando para a cidade. E aí em 2017 o novo chefe do DEINTER me perguntou se eu queria voltar para chefiar o município. Falei, vamos embora, já estou aqui mesmo, já estou cansado de ficar viajando todo dia. Maravilha. Vamos para esse novo desafio aí. Nossa, top. Legal. Vamos lá. Da parte assim, dentro do mundo policial, né? Você já chefiou, você teve... Há quanto tempo você é nessa categoria chefe de investigadores? Há quanto tempo? Borges, faz bastante tempo. Bastante tempo. Desde 1995. Porra. Então, assim que eu venho exercendo já esse cargo de chefe, né, de investigador-chefe. Eu fui chefe do setor de homicídios em Campinas, né, homicídios de proteção à pessoa em Campinas, por quase 8 anos, mais ou menos. Fui chefe do Garra, fui chefe da corregedoria por 7 anos e meio, a 2ª corregedoria auxiliar em Campinas. Então, assim, desde 95, basicamente, sempre foi exercendo essa função de chefia. Isso foi me dando bastante bagagem para poder administrar a situação de uma delegacia, que você sabe bem que exatamente, não é fácil, né? Eu ia até fazer a pergunta, você acabou respondendo de certa forma, que a parte assim, operacional, você já fez parte de departamentos, né, operacionais, tipo assim, né, você já falou do Garra e tal, né, já de... Sim. Como eu disse, né, quando eu vim para Campinas da academia, eu caí no 2º distrito. Aí
foi inaugurada a DIG, Delegacia de Investigações Gerais. Aí eu trabalhava num distrito e acabei indo para uma especializada que foi homicídios. Foi a primeira passagem minha. Fiquei lá até 91, 92. Aí em 95 eu voltei já na função de investigador-chefe. Tá? Tinha um pessoalzinho que era novo ainda lá, mas com bastante vontade. Então daí eu vim nessa parte também. A parte de homicídio, ela não é só investigativa, né? Porque ela também tem a parte da cana, a gente tem que fazer os mandados, aquela coisa toda. Operacionalmente, assim, nessa parte mais operacional, como você disse, que você citou o Garra, eu passei pelo Garra em 3 oportunidades distintas. Legal. Tá? Numa dessas oportunidades, um delegado teve uma visão de uma coisa que na década de 90 só tinha um lugar em São Paulo, que era o DEIC, que era o GER, que estava começando a criar o GER em São Paulo. E ele teve aquela visão. O GER, na realidade, ele era, na época, né, da criação dele em São Paulo, um subgrupo dentro do Garra de São Paulo. Aí ele falou assim, por que a gente não monta aqui em Campinas também? Então ele montou uma unidade de operações especiais, tá, com 8 policiais. Então nós tínhamos lá o pessoal da negociação, nós tínhamos o pessoal operacional já preparado para a invasão e tínhamos um sniper. Que é o importante também. Que era para dar suporte, né? E controlar a situação se fosse necessário no caso extremo. Isso durou, esse grupo durou acho que um ano e meio, né? E depois, com esse delegado acabou sendo transferido, e na Polícia Civil tem muito disso, infelizmente, né? Conforme vai trocando a cúpula, as ideias mudam, né? Aí o delegado que assumiu o Garra, que assumiu o DEINTER, falou assim, isso aqui não precisa, não precisa dessa parte aqui. Então, e justamente naquela época que estava no início dos sequestros, com o Andinho, com aquele pessoal todo, que o sequestro estava em moda, né? Aí ele acabou. Marcão, a gente vê muito aí, é a mesma coisa como ocorreu há pouco tempo aí com esse novo governador, com o João Dória, né? Lá em São Paulo a gente tinha o GOI, que acabou aí lá em São Paulo pelo menos ele desfez do GOI, desfez de algumas raízes do GER para montar o DOP. Então, no interior também aconteceu isso em alguns lugares, mas ainda a gente tem o Garra e o DEIC, tem ainda uma operacional do GOI ainda em Campinas, né? Tem, o Garra de Campinas manteve a mesma estrutura, só mudou o nome. Agora, por força, né, da criação do DOP em São Paulo, desse departamento, né? É um departamento bastante operacional. Aliás, ele foi criado para isso, uma coisa que não tinha na Polícia Civil. Legal. Então, o que ele fez? O GOI era um grupo de apoio, o GOI de São Paulo era um grupo de apoio ao DECAP, ou seja, aos distritos policiais de São Paulo. Na época que ainda os distritos também serviam de cadeia. Exato. Então, toda a rebelião que tinha nas delegacias, o GOI e o Garra, que era do DEIC, o suporte do DEIC, que iam para essas rebeliões. Então, o Dr. Nico, ele resolveu, juntamente com o delegado-geral, juntamente com o governador, criar esse departamento mais operacional. Então, ele juntou o GER, se não me engano, ele extinguiu o Garra e o GOI e montou o Garra DOP. Tá? Então, o GOI, que era do DECAP, foi absorvido pelo departamento e juntou com o Garra, então é uma coisa só. E no interior, todos os DEINTERs que tinham o Garra foi transformado em GOI para não misturar com o Garra de São Paulo. Bacana, interessante essa história. Pelo menos, eu não sabia daqui do interior todo mundo tivesse virado GOI. Muito bacana. Mas, Marcão, o que não quer se calar? Aquela historinha pra gente de boteco. Você já passou por poucas e boas. Diga aí alguma história aí que mexeu com você como pessoa. Rapaz, 30 e poucos anos de janela é complicado. Não tem nada que me balance mais, apesar de toda a situação, do que homicídio. Entendeu? Graças a Deus aqui em Indaiatuba, ele é bem controlado, ele é bem sossegado, tal. O que acontece é que, por ano, tá, acontecia por final de semana em Campinas. Exatamente. Então lá realmente o bicho pegava bastante. Homicídio, você trabalhar nesse setor, você meio que você fica sem sensibilidade, você perde a sua humanidade, vamos dizer assim, o trato com as pessoas. Você esquece que aquele cadáver que está no chão é uma pessoa, ou um ser humano que está ali com a família em volta, aquela coisa toda. E você acaba vendo aquilo como um objeto de estudo. Por onde que entrou a bala, por onde que entrou a facada, por onde que saiu, por onde que não sei o que, e vira e mexe e tal, não sei das quantas, e isso vai desumanizando a gente. Sensibilidade. Vai a zero. E isso reflete, queira ou não queira, vai refletir na sua vida pessoal
né, social e aquela coisa toda. Teve 3 casos que me mexeram bastante, os 3 envolvendo crianças. Tá? Esse é o pior que tem. 2 casos que eu tive que atender o local. Morte, 2 foi morte, vamos dizer assim, natural. Vai. Um se engasgou com a fralda, aquela coisa de cobrir, a criancinha puxou, nenenzinho, 2, 3 meses, puxou a fralda, acabou se engasgando. A outra criança tinha ido para o hospital, saiu do hospital e a mãe deixou ele meio que à vontade, ele vomitou e acabou engasgando com o próprio vômito. Então, assim, mexe porque é uma criança, um nenenzinho. Agora, exatamente. Se você quer me ver balançado, é um caso que aconteceu em 95 para 96. A esposa e o filhinho de um cara ligado a roubo de carga foram assassinados em Campinas. E o menino tinha na época 4 anos. Eu lembro da roupa que ele estava, do jeito que ele estava. Ele estava tentando, assim, morreu, foi morto numa fazenda abandonada lá em Campinas, numa área rural lá de Campinas. Tomou 2 tiros na cabeça. E não sei o que aconteceu, se Deus brindou meus olhos, só não vi sangue no menino. Então eu só vi ele deitado ali no chão, com shortinho, com sandalinha, aquela coisa, e assim com os braços estendidos, como se ele quisesse abraçar a mãe que estava ao lado dele, né? Isso realmente foi terrível. Prendemos o cidadão que matou o cidadão. Tem que chamar de cidadão, canária. Animal, mas... Então ele que fez esse crime era conhecido da família. Ele fez aquilo a mando de um outro grupo, alguma outra coisa assim. E quando ele foi dar o tiro na cabeça do menino, o menino chegou a falar isso, ele disse no depoimento dele, frio que nem, sabe? Falou assim, tio, por que você vai fazer isso comigo? Não faz isso, não faz isso. E ele deu 2 tiros no menino, já tinha matado a mãe e matou depois a criancinha. Queima de arquivo. Por que isso balançou? Porque na época era a idade da minha filha. Nossa. Entendeu? Então na hora que eu cheguei no local que eu vi que era aquela criança, aquilo balança comigo até hoje, me emociona nisso aí até hoje, né? Você percebe, né? Quantos anos? De 90? Agora 95 para 96. Uma recordação aí. Essa época foi um caso que repercutiu muito em todo o Brasil. Essa época aí vinha o começo daquele programa Alerta São Paulo, Cidade Alerta. Né? Tinha Aqui Agora também, né? O SBT. SBT aí com a Cristina Rocha. E ali as reportagens, lembro daí e tal, que era bem voltado mesmo para policial, né? E crua, né? Negócio nua e crua. Negócio bem crua. Sim. Era um bem caso diferente. Que abalou todo mundo aí. Em 94, né? 94 foi a época que estourou os roubos à carga. Né? E Campinas foi grande responsável por eliminar esse tipo de crime aqui na nossa região. Sim. E estava em consequência disso, estava começando também o sequestro, né? Teve uma situação, nessa noite, eu já estava no Garro nessa época, de uma comerciante em Campinas que foi sequestrada, o Andinho, na época, né? Estava na rua e ele começou a negociar o resgate com a família era uma família de ciganos ou alguma coisa assim, e o marido dela falou que não tinha dinheiro para pagar, e aparentemente tinha. O Andinho não acreditou, falou assim, então tá, sai na porta. Na hora que ele saiu na porta, a mulher estava do lado de fora com um fuzil na cabeça, apertou o gatilho na frente da família para ver, não vai pagar, então tchau para sua parente. E isso assim vai, né? Outro fato, você me perguntou, mas vai mais um também. Outro fato impactante, mas que eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não participei da investigação, foi a morte do Toninho, prefeito de Campinas. Eu estava no Garro nessa época também, a gente foi acionado para ir para o local para preservar a área, aquela coisa toda, né, para ajudar na preservação, porque encheu de gente, de político, de tudo quanto era lado, né, que foi lá ver o corpo dele. Então também foi um outro caso que causou bastante impacto. Tem muitos casos aí que... Sim, vai embora. Agora, só para dar uma quebrada um pouco nesse clima e tudo mais, tal, que fica uma situação, né, mais tensa, pesada e tal, mas é isso aí mesmo, como diz, né, papo polícia e tal, e várias ocorrências, mais de 30 anos, né, nessa vida aí, então vai ter histórias de monte. Mas para dar uma quebrada tal,
alguma situação também, vamos falar agora, mudar um pouco, dar uma radicalizada, situação anormal, tipo cômico, uma situação mais vamos falar, mais tranquila, não muito na parte relacionada ao crime, mas o que aconteceu também, um fato também, às vezes, com marcante. Sem ser ligado com polícia, mas um fato... Isso, um assunto mais... Algum caso que pra você virou uma comédia no final. Olha, eu acho que eu não lembro assim de imediato, assim, alguma coisa muito impactante. Eu lembro de uma situação, de novo, na homicídios, né, apesar de tudo, que nós fomos atender um local numa favela que estava começando a nascer em Campinas, que era a favela do Cafezinho, e o rapaz que estava morto tinha tomado um tiro de 12 na cabeça. Você conhece tiro, sabe que não deve ter sobrado muita coisa. Nossa, e na hora que a gente chegou lá, era um barraco, estava mal iluminado, eu meio que debrucei em cima do corpo com a lanterna para ver o tipo de ferimento, aquela coisa toda. E eu estava com um recruta me acompanhando. O cara tinha acabado Eu sou contra esse negócio. O cara é recruta, vem para especializada. Mas, não, tem que ter uma experiência. Mas né, não sou eu que dou as regras, então... Infelizmente acontece. Aí tem um recruta. Na hora que ele viu aquilo, ele quase vomitou na minha cabeça, né? Aí eu tive que falar para ele sair tive que falar para ele sair do barraco lá, porque senão eu ia sair bem sujo de lá, né? Tem um ditado na polícia que diz que recruta é a imagem do cão. Não sabe por quê, porque recruta não tem estômago. É conhecido como calça branca? É isso, calça branca, bengala branca, que nunca, o ceguinho que nunca deu cana nenhuma. Não, é isso. Assim, eu estou tentando lembrar de mais alguma coisa, mas... Tem fatos aí, que nem fala negócio de droga, né? Vamos falar da plantação. Os caras vão levar... já teve fatos aí, situação de chorão, pé de chorão e tudo mais, e falando que era a maconha e tudo mais. Então, quer dizer, tem casos inéditos aí que os caras falam, se transforma acaba numa comédia. Sabe o que eu acho engraçado lá no primeiro DP? É que tá lá, o vagabundo tá causando lá no DP e fala assim, o daqui, se o de lá. Aí entra o Marcos, sai lá da sala dos investigadores, vai lá no banco do fundo, bota a cabeça, olha pro lado do ladrão e faz assim. Meu amigo, o cara faltou entrar debaixo das cadeiras. Olhei pra cara do Marcão discretamente, olhei pra cara do ladrão. Ó, o outro polícia que tava lá, rachou. Aí, fala de novo, ladrão, olha lá. Ô, senhor, desculpa, senhor. Muda, né? Mudou a fisionomia do criminoso. Como diria aquela música, né? Esses meus cabelos brancos, né? Agora pra descontrair mesmo. Marcão, casado, quantos filhos? Eu tenho uma filha de 30 anos que mora em Campinas, né? Sou casado pela segunda vez e com uma cantora maravilhosa que em Indaiatuba ainda não teve o prazer de conhecer. A Rênia Vilela, e ela faz mais parte de musical em São Paulo, ela tem uma carreira mais, não tão voltada assim para bar, alguma coisa nesse sentido, né? Dela é mais para teatro, mas nessa área aí, né? Então, quem sabe um dia a gente consegue pôr a Rênia para cantar aqui num teatro. Aqui para você, juntamente com o seu grupo teatral, hein? Legal. Temos aí os programas nossos aí ligados a mulheres e você vai estar aqui. Parte de cultura, né? Então, casado com a dona Rênia, pai de uma menina de 30 anos. Do primeiro casamento. Aí, isso que, só cortando, é justamente por causa disso que eu te falei. Essa minha separação do meu casamento foi justamente porque na época eu estava no homicídio. Foi isso que eu falo, que desumaniza. Você não consegue ser humano com a sua esposa, com a sua filha. Você perde totalmente a reação da coisa. Usar aquela palavra insensível. Exatamente. Você perde a sensibilidade, né? Como você disse. E mulher de polícia tem que ter um estômago, né? Tem que ter um preparo, porque o homem, quando ele sai da casa dele para trabalhar, é aquele velho ditado, né, Borges? Que não sabe se volta, se não volta, pode ter sido o último beijo, alguma coisa assim. E a mulher, e não tem hora. Quantas vezes você foi lá na delegacia à noite, a gente estava lá, o Borges lá, não tem, né, não temos hora, entendeu? É como se fosse mulher de médico também, que o médico tem que ser para emergência, aquela coisa toda. E a primeira realmente não conseguiu aguentar, a gente se distanciou muito por causa do problema emocional meu, eu tive que passar por terapia por conta disso também, é uma coisa que eu não gosto de ficar falando, mas aconteceu comigo, porque senão você tem parafuso, né? Você tem que dar uma... E a Rênia não, a Rênia ela é justamente o oposto, né? Não vou ficar falando muito dela, mas ela é justamente o oposto, porque ela trabalha, vamos dizer assim, com alegria, com a festa.
e eu trabalho com o lado ruim, com a pobreza, com a uma tristeza. balança, né? Uma balança. Então, eu encontro a alegria quando eu chego, que daí ela levanta um pouco o meu astral e isso volta a me fazer sentir humano de novo, né? Isso que é bacana. Você sabia que o Marcão, ele é motoqueiro? Né? Não sabia. Sou motociclista. É isso que eu ia falar, espera aí. Calma, ó, volta. Muita calma, porque ó, você quer arrumar confusão, é isso aqui. O cara tem uma moto, eu não sei qual é a moto dele, mas é o que falou assim, já vamos imaginar de 600 pra cima, né? Vamos falar cilindradas. Você falar com um motociclista, que existe 3 categorias. Vamos lá, você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. O motoqueiro é o cara que pega a moto para ir para trabalhar. Os caras chamados de motoqueiro. O motoboy é o que pega a moto para trabalhar. Não é tipo assim, que trabalha com a moto, ou seja, o iFood. O motociclista é o de final de semana, que pega aquela moto e vai curtir o lazer, que vai passear, as aventuras. E tudo, meu. Então é de clube, tudo, federado. Aí, tá vendo, pessoal? Eu tô errado nessas classificações? Não, isso é mesmo. Não arruma uma confusão. Eu quero chamar o cara de motociclista, de motoqueiro, você arruma. Final de semana tem que ser um pouco de lazer, né? O problema é justamente o quê, né? Maravilha. Pega a estrada, hoje em dia. Entendeu? Você não consegue, Isso entendeu? É maravilhoso. Você pega aquele grupo de pessoas, você vai se divertindo, vai marcar um churrasco, vai para algum passeio, encontro de motociclista, alguma coisa assim. Nossa, é mas bom, o trânsito está complicado, né? Então, se você... o bom é assim, quando você está em grupo, então você faz aquele comboio, você se protege. Sim. Porque tem todo o esquema de um na frente, outro atrás, assim, vai indo de cada, né? É bem organizado. Agora, você pega a estrada sozinho, que às vezes eu pego com a dona patroa. E sai para passear só eu e ela, a gente vai almoçar em algum canto. Nossa, tiram fina, caminhão não respeita. Então, e a moto é grande, né? Se fosse uma pequenininha, então já viu, né? Bom, eu tá avisando ali que o nosso tempo tá estourado, Luan. É isso? Então, faz mais uma aí pro nosso Marcão perder o jeito, porque do jeito que nós estamos aqui, a gente vai até amanhã de manhã. Só faltou cerveja em cima da mesa aqui. Da próxima vez, põe um pouquinho de água. A história a gente tem de monte. Não, é maravilha. Essa daí foi uma descoberta, digamos assim, na parte de motociclista e tal, que particularmente também curto, não tenho moto agora, atualmente e tal, mas vivi um tempo nesse mundo aí, é bacana. Você quer falar alguma coisa a respeito da federação, tudo mais, do que você e tal? Eu fazia parte de um grupo, acabei saindo. Acabou saindo. Então, depois que eu vim aqui para aprender Indaiatuba, eu não achei nenhum grupo ainda que me interessou de entrar. Fiz um passeio com um grupo, eu não sei nem o nome deles uma vez, que era um amigo que me convidou para fazer parte. Mas assim, foi só para descontrair mesmo, qual né? Qual o estilo que você gosta? Big Trail ou a minha é aquela dual purpose que chama, né? Que é a duplo propósito, né? É uma Triumph 1050, então ela serve tanto para a estrada quanto para a cidade. Boa. Entendeu? Então eu já tive aquelas custom, aquela mais rebaixada, né? Chopper, né? Já tive daquela lá. Mas eu acho que para mim... os dois terrenos, né? Para asfalto e para terra, isso, né? Essa minha sim, a outra não, porque a outra é só asfalto mesmo, né? Não tem como. E como ela fica muito baixa, ela acaba muito impacto na coluna. E eu, como sou muito novo, né, muito jovem, já não estou mais podendo com essas coisas aí. Tudo é roqueiro, né? O Marcão ainda curte uns rock. Não, isso daí faz parte, né? Faz parte. O único investigador, o chefe de investigador, eu acho que do estado de São Paulo, que você entra na sala dele tem um crânio. 2, tem o pequenininho do lado. Que eu não vi ainda. Muito bacana. A lembrança da homicídios. Muito legal. É muito bacana conhecer um pouco dessa história, falar um pouco da sua trajetória dentro da polícia. E com certeza você vai voltar mais vezes aqui falando mais aí sobre o ser humano. Né? Porque o programa Papo de Polícia, quando eu lancei esse programa, foi até uma ideia do nosso amigo Bioto, que deu essa ideia de fazer o Papo de Polícia, não para mostrar a ocorrência policial, e sim os homens que estão por trás do distintivo. Homens este que tem família, que tem coração, que tem sentimentos, que também sangra. Então foi essa a nossa intenção do nosso Papo de Polícia, de mostrar para conhecer o profissional, quem está por trás do distintivo. E hoje é um prazer conhecer este homem por trás do distintivo. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, né? De poder falar um pouco, né? Porque normalmente quando a gente conversa é só sobre assuntos da polícia mesmo, o que aconteceu, como é que foi, quem, né? Exatamente. E realmente foi um prazer enorme estar aqui nesse papo descontraído. Aí estamos à disposição, o dia que quiser, sem problema nenhum, a gente volta com o maior prazer. É isso mesmo, logo ele volta. Agora vamos fazer as considerações finais. Maravilha. Também
agradecendo aí tal, nossa presença aí, é isso, mostrar para os nossos telespectadores aí e tal, que é isso, o policial não é só aquela coisa, aquela situação, aventura, né, que vocês vejam, né, as imagens aí no YouTube e tal, não é só isso, tem um lado humano, tá? Essa que é a parte bacana. E detalhe também, às vezes num papo de churrasco, tá conversando, os caras, é impressionante, só fala em ocorrência, mano. Às vezes o cara não consegue falar outra coisa, até uma coisa meio estranha, junta muito policial ali, os caras começam a falar coisa, mano, vamos parar, chega de ocorrência, vamos falar de assunto. E esse bate-papo que a gente tenta abordar. E também, nesse gancho aí, eu sei que já está terminando o tema, mas rapidinho, nesse gancho, acontece o quê? Que quando você, policial, vai num churrasco de não policiais, o assunto é a polícia. Porque eles têm curiosidade. Pergunta clássica, você já matou alguém? Isso. Não sei o quê. Sabe, é sempre assim. Então, eu sou conversa. Então, sabe, é sempre o seu churrasco acaba indo para o espaço porque você tem que ficar falando de coisa que você queria esquecer, que é o seu lazer. É verdade. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa, mandar um grande abraço aí para o meu amigo Bioto, que assumiu aí a cadeira de vereador lá no estado de São Paulo. Bioto, muita força para você, irmão, nós por nós, lembrando que nosso tema é com NPN, nós por nós, ninguém fica para trás. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Polícia aqui no Indy News. Deus conosco sempre.